Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa voltada para a gramática da língua portuguesa, o padrão culto e formal da língua. Na nossa aula passada, eu introduzi para vocês o estudo da fonologia, o estudo dos sons. Trabalhei com vocês o que quer dizer o termo fonologia, o que são os signos linguísticos, o que é o significante, o que é o significado. A importância da comunicação, os tipos de comunicação, visual, auditiva, a questão da própria letra, o grafema, o fonema, o som, o fone, cada som emitido para formar o som do signo e juntamente após essa formação desse som, que é o significante, partirmos para a ideia, que é o significado. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de fonologia, entrando agora na questão do fonema. O fonema é cada unidade sonora que nós temos na palavra. O que é cada unidade sonora? Entendam uma coisa. P é a letra. O fonema é P. Ah, professora, que coisa estranha. Eu vou chegar na hora da prova e ficar lá, pá, pá. Não, não é exatamente isso. É para vocês entenderem que o que está escrito, o que está grafado, nem sempre simboliza o que é o som, o fonema. Então, na realidade, em pato, você tem as letras P-A-T-O, mas você tem o som P, você tem o som A, você tem o som T e você tem o som O. É diferente. Quando nós estudarmos a questão do ditongo nasal, o ditongo oral, tritongos, vocês vão perceber como a sonoridade difere da questão da escrita, da grafia, o fonema do grafema. Mas vamos ver uma coisa de cada vez. Vamos para um conceito de fonema e exemplos para provar para vocês, para apresentar que uma troca de um mínimo fonema em uma palavra, ele é capaz de modificar toda a palavra. Dar um novo significado, ir para um outro contexto, trazer à mente um novo som, uma nova ideia, ou seja, um novo significante e um novo significado. Vamos continuar? Fonemas são unidades, esqueci um Szinho aqui, são unidades fônicas distintas da palavra, sendo que uma única distinção sonora, ou seja, a unidade de som, é capaz de produzir uma mudança de significado. E de significante, professora, não vai mudar? Óbvio. O som emitido será diferente, mas qual é a carga maior? É que nós temos um significado diverso, às vezes totalmente divergente. Exemplo, mato. Nós temos as letras M-A-T-O. Nós temos 4 letras e nós temos 4 sons. Mato. Só que o único fonema sendo trocado, que é o fonema que representa a letra M e o fonema que representa a letra F, nós passaremos a ter uma palavra cujo significado é totalmente diferente. O significante mudou, sim, mas apenas de uma única unidade, de um único fonema. Enquanto o significado foi 100% diverso, 100% diferente. Eu tenho aqui 4 fonemas. 4 fonemas, mas 3 se mantiveram semelhantes. Então, eu tenho um significante próximo, porque o meu som produzido, ele se diferencia por um único fonema, por um único som. Enquanto o meu significado é 100% diverso. A ideia que vem à mente de mato é totalmente diferente da ideia que vem à mente em relação a fato. Então, cada mudança dessa de um fonema, ou como alguns dizem, de uma mera letra, ela gera um significado diverso. O que vocês têm que tomar muito cuidado? Essa questão de combinações de fonemas, ela é enorme, ela é muito grande. Mas dentro da língua, nós temos um certo limite. Porque nós temos um certo número de fonemas inerentes à nossa língua. Mas nada impede que novos fonemas
se agreguem à nossa língua por neologismos, por estrangeirismos que se tornarão, como nós dizemos coloquialmente, aportuguesou, abrasileirou. Então, nada impede que novos fonemas sejam agregados à nossa língua. Como o nosso alfabeto, a letra K, a letra Y, a letra W e os seus respectivos fonemas existirão como? Existirão em palavras estrangeiras, em palavras aportuguesadas, em algumas palavras de cunho científico. Mas elas, o quê? Elas vieram de outra língua, vieram de outro idioma. Então, tanto a letra quanto o fonema, alguém trouxe para introduzir. Um costume, uma cultura foi inserido dentro da grafia e dentro da fonologia. Vamos continuar. O número de signos de uma língua é ilimitado. O que são esses signos? São as palavras. Milhares e milhares de palavras existem. Toda língua viva apresenta neologismos. A língua viva nos remete exatamente ao contrário. Quem nunca ouviu falar sobre a língua morta, que é o latim? Por que o latim é chamado de língua morta? Porque o latim não é falado por sociedade alguma, por povo algum, por país, qualquer que seja, nenhum país. O único lugar onde hoje o latim é falado é dentro do Vaticano. Mas, contextualmente, ele não é fonte, meio, língua que estabelece comunicação fora do Vaticano. Portanto, nós trabalhamos a ideia de que é uma língua morta, ou seja, ela não é trabalhada, ela não está inserida em novas culturas, em novos hábitos, costumes, diferentes gerações que vão introduzindo neologismos, que vão agregando estrangeirismos, ou até mesmo prefixações e sufixações às palavras. Então, a língua viva é aquela que é falada, que faz parte de um grupo social. Os milhares de dialetos africanos, eles estão vivos porque eles fazem parte de um grupo. Mesmo que seja um único grupo que utilize, mas ele é fonte viva de comunicação e ele é dinâmico. Ele se modifica. A ele se agregam novas coisas, novas palavras, novos sons, novos termos. Isto é uma língua viva. O número de fonemas, conforme eu disse para vocês, ele é limitado. É o número de signos que é ilimitado, o número de palavras que podem ser formadas a partir dos fonemas. Entretanto, com uma pequena quantidade de fonemas, podemos formar muitos signos. A letra A, o fonema A, e a letra H, que não tem fonema. O H não tem som, chamado de H mudo. Ele apenas existe em interjeições e dentro dos nossos dígrafos, fazendo as combinações com as letras C, com a letra N, com a letra L. Quando se diz, que delícia esse prato, que delícia este bolo. Esse A, nós temos um mínimo, nós temos um único fonema. O H, ele é grafado, mas ele não existe como fonema, como som. E ele já expressa uma ideia enorme. Ui, ai, 2 fonemas com uma carga semântica, com uma ideia ampla. Se alguém diz ui, é um susto, machucou-se. O ai é a mesma coisa. O ó, admiração. Então, com um mínimo de fonemas, realmente nós temos o quê? Uma carga de significado muito grande. Nós não precisamos de muitos fonemas unidos em um só signo, em uma só palavra, para trazer uma ideia à mente. Com o mínimo nós podemos. É, não, sim. Olha a carga de todos esses fonemas unidos numa palavra pequena. Vamos continuar? Olhe bem, se vocês observarem, foi mantido aqui os
3 últimos fonemas, que representam a letra A, T e outro A. Foram modificados apenas os primeiros fonemas. A partir desta mudança da letra agregada juntamente com seu fonema, nós temos palavras variadas: gata, pata, mata, cata, data, nata, rata, e daí há várias outras combinações. O significante sonoramente houve modificação? Sim, mas houve uma modificação em apenas uma unidade, em um fonema. E o significado mudou totalmente? Sim. Quando eu falo mata, a ideia que vem à mente, tanto minha quanto à mente de vocês, é totalmente diferente da ideia da pata. A pata tem um mínimo de relação com a gata, porque a gata tem 4 patas, mas aí vem nata. Você pode lembrar de nata do leite. Aí, gatos gostam de leite. Você pode estabelecer relações entre os significados, mas as palavras, independentemente, elas têm uma carga semântica de significado totalmente dependente uma da outra. O que nós conseguimos atrelar aos significados, a gata tem patas, a gata, a nata do leite que a gata gosta, tudo isso, a gata gosta de pegar rato ou rata, tudo isso, essas ideias, elas são inerentes à cultura. Elas são ideias que são trabalhadas culturalmente dentro da sociedade. Agora, o som em si, houve uma pequena mudança de significante e houve uma total mudança de significado com a troca de um único fonema dentro do signo linguístico. Com a troca de um único fonema, ocorre a alteração do significado das palavras. A ideia que vem à mente é diferente. Alofone ou variante de fonema. O que é o alofone ou variante de fonema? Às vezes a banca cobrará de vocês exatamente. Identifique abaixo um alofone. O alofone é a variação do fonema. Ele pode existir dentro de um grupo social, dentro de uma tribo, dentro de uma comunidade, dentro de uma região. Olhe bem, dentro do Brasil, esse país vastíssimo, nós temos vários alofones, que são as diferentes maneiras de se pronunciar determinados fonemas, que são a representação das letras. Para que exemplo mais conhecido do que o famoso R do paulista, que fala porta, portão, diferentemente do mineiro, que fala simplesmente porta, ou carioca, que fala 10, pois, enquanto às vezes o goiano fala 10, pois. Então essas variações do fonema, culturais ou regionais, são os nossos alofones. O alofone é o variante de som, variante de fonema. Quando um fonema é pronunciado de diferentes formas, mas esta mudança não acarreta mudança de significado. Quando foi feita aquela troca de um único fonema nas palavras anteriores, gata, pata, nata, rata, nós tivemos mudança de significado. Só que o alofone não traz mudança de significado. Não traz mudança de significado da palavra, do signo. Pode ocorrer devido a fatores sociais ou individuais. O T, o T, que no Nordeste, normalmente os pernambucanos dizem tia. Minha tia chegou. Minha tia chegou. A palavra tia não vai variar da palavra tia, continua tendo o mesmo significado. A porta do paulista, o som aqui do não vai diferenciar-se da porta do mineiro. O cais, o pois, o som S sibilante do carioca não é diferente do pois do goiano. Pois, pois. 10, 10. Continuou tendo o mesmo significado. Só a carga sonora que modificou-se, mas o significado não sofreu modificação.
O Brasil traz muitas variantes, muitos alofones. O caso do L, no próprio Rio Grande do Sul e na zona rural. As pessoas da zona urbana têm o hábito de dizer alto, com som de U, o gaúcho diz alto. Então, essas variantes, elas não trazem uma mudança de significado. Elas trazem apenas uma variante, o quê? Do fonema. Por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima.